E aí, seu capitalista malvadão? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar desta treta da inflação aí que tá preocupando todos os brasileiros. Saiu os dados da inflação de fevereiro, o último dado aí que nós temos, e claro, tá preocupando o bolso de todo mundo. E nós vamos falar também dessa questão dos combustíveis, que vem preocupando aí os consumidores sobre o aumento também dessa inflação para os próximos meses. Só que nós vamos ir além quando nós formos falar de combustível, de falar da guerra e tal. Eu vou trazer todo um compilado com vários fatores para você entender profundamente por que o preço do combustível aqui no Brasil vem subindo muito antes aí da guerra. Então não é só culpa da guerra, como alguns políticos estão tentando te convencer. Você olha o Biden lá, presidente dos Estados Unidos, ele tá tentando jogar a culpa toda no Putin, né? Só que aqui que nós somos capitalistas malvadores, a gente não esquece que a inflação lá fora, por exemplo, já estava assustando muito antes de uma ameaça da guerra, né? Então nós não vamos deixar os políticos nos ludibriar jamais aqui nesse canal. Então, sem mais delongas, já deixa aquele seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo para todo mundo no WhatsApp. Bora compartilhar a tela aqui, seus capitalistas, e vamos começar falando sobre essa questão da inflação aqui no Brasil, ok? Então, IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileiro, está apontando aqui uma inflação para apenas fevereiro de 2022 na casa de 1%, 1,01%. Maior taxa para o mês desde 2015. No acumulado, pessoal, então nos últimos 12 meses aí, a inflação aqui no Brasil já subiu 10,54%. Então a inflação de mais de 10% aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, pra gente dar uma compilada, ela tá acima de 7,9, se não me falha a memória. Então é uma inflação que tá pegando no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, que é um país que não costuma ter tanta inflação, e a gente já vai entender o porquê, né, o motivo que poucas pessoas aí vão te contar, outros canais do YouTube vão te contar, beleza? Então vamos lá. O motivo tá aqui, pessoal. M2, tá? M2. Pra quem acompanha aqui o canal, pra quem já é membro aqui do canal e aluno do clube, já tá cansado de ouvir isso, mas sempre tem pessoas novas chegando e eu te convido a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam dos fundamentos, porque quem entende dos fundamentos consegue se proteger desses momentos, né? Por isso que a gente bate tanto aqui gratuitamente nessa questão dos fundamentos. Já desde 2019 eu venho falando sobre isso para você se antecipar aos movimentos. Só que para você se antecipar, você tem que ter o conhecimento, né? Então, olha só o que tá pegando aqui, pessoal. Se nós pegarmos aqui, a partir de 2020, a base monetária americana, né? Aqui a gente tá vendo americana, mas no Brasil também, ela começou a subir. Essa base monetária, ela vem subindo lá desde a década de 70 com força, né? E isso, claro, vem depreciando o dólar. E por que ela vem subindo? Pode ver com mais força aqui a partir da década de 70. Até a década de 70, inclusive a gente falou isso naquele vídeo onde eu falo sobre o Celso Russomano. O Celso Russomano que, em rede nacional, né, a gente comenta naquele vídeo, falou que as moedas fiduciárias têm lastro no ouro. Em 2022 o cara tá me falando uma dessa. Pra você ver que político, meu amigo, político, esses parasitas estatais, eles não têm o mínimo de conhecimento para comandar a sua vida. Por isso que você tem que adquirir esse conhecimento e você tem que mandar esses caras tomar lá e cuidar da tua vida, velho. Porque senão você tá lascado na mão desses políticos aí. E o Celso Russomano tá falando que as moedas fiduciárias, elas têm lastro no ouro. E isso não existe mais desde então da década de 70, onde ocorreu o fim do padrão Bretton Woods, que é a conversibilidade no ouro. E de lá para cá, a moeda que antes era lastreada no ouro, agora é lastreada em confiança de político. Ou seja, não tem lastro, você pode imprimir à vontade e você pode ver que isso vem acontecendo com mais força a partir de 2008, depois ali do subprime, você consegue ver que isso vem ganhando força. Aqui você teve aqueles quantitative easing, aquela coisa toda que a gente comenta aqui no canal, e agora em 2020 isso ganhou ainda mais força, né, pessoal? É claro que você não precisa ser um grande gênio para saber que quanto mais papelzinho colorido você tem rodando na praça, menos esse papelzinho vai valer. Ou seja, você está reduzindo o poder de compra das pessoas quando você aumenta a base monetária, que é o que vem acontecendo. E esse é um dos fatores para tudo que nós vamos falar daqui a pouco. Então, assiste esse vídeo até o final e vai pegando todos os detalhes, beleza? Então, olha só. Essa questão aqui é muito interessante, porque aqui no Brasil nós temos, inclusive, ministros
da economia, nós temos políticos que dizem que não. Você imprimir dinheiro não dá problema, pessoal. Imagina, não dá inflação, né? A gente tinha o Lula falando que tinha que imprimir dinheiro lá na pandemia, porque isso não gera inflação, né? Então, olha só a cabeça desses caras e muitas pessoas ainda acreditam. Por isso que eu peço que se compartilhe para as pessoas entenderem o que está pegando, né? Então, ainda os políticos conseguem enganar e mentir na cara dura das pessoas. Mas você consegue ver aqui que a conta sempre chega, né? Então, cobre o seu político que falou que não rolaria inflação, tá? E aí, aqui no Brasil, o que tá pegando? Vamos dar, antes de falar de combustível, né? Então a gente sabe, a inflação tá pegando em tudo já há muito tempo, desde ali depois de que começou as expansões lá em 2020, com mais força, tudo vem subindo de preço. Nós também tivemos quebra de supply chain, um monte de treta lá em 2020. Parecia que ia melhorar, mas os caras começam uma guerra, né? Os caras estão de brincadeira com a gente. Então, para falar de combustível, nós vamos falar de preço do petróleo, vamos falar de dólar e outros fatores que a gente já vai aprofundar, beleza? Já deixou o seu like? Deixa o seu like aí para fortalecer o meu trabalho, beleza? Vamos lá. Então, o dólar, como a gente viu, ele está perdendo poder de compra. Mas e o real? O real também está perdendo poder de compra e mais do que o dólar, né? Se nós pegarmos aqui, ó, de lá, mais ou menos, né, janeiro de 2018 para cá, então de janeiro de 2018 para cá, mesmo com essa correção, tá vendo aí na sua tela? Aqui, ó, o dólar já chegou a se valorizar 87% frente ao real. Agora ele deu uma corrigida, né? Mas mesmo assim, se nós pegarmos de 2018 para cá, mesmo aqui no patamar atual com essa correção, o dólar, né, ele vem ganhando força frente ao real. Ou seja, o real perdeu 59% de poder de compra frente ao dólar de 2018 para cá. Então, antes da pandemia para cá, né? Então o dólar, ele vem perdendo poder, o real vem perdendo poder de compra frente ao dólar. Aqui começou a pandemia, certo? Mais ou menos aqui, né? Começou as tretas da pandemia, aí ele explodiu, né? Mas ele já estava aqui, ó. Ele já estava nesse período perdendo por conta do risco Brasil, por conta das incertezas todas aqui e tudo mais, perdendo poder, beleza? Então, de 2018 para cá, a nossa moeda perdeu o poder de compra frente ao dólar. Muitas pessoas atribuem essa alta dos combustíveis por conta da valorização do petróleo depois da pandemia. E realmente, como você está vendo aí na sua tela, aqui ocorreu a pandemia e aí o petróleo ele se valorizou, né? Ele se valorizou aqui com a abertura da economia, aquela coisa toda. Só que aqui eu tracei uma linha amarela, porque nós temos que ver quanto estava o petróleo antes da pandemia. Então o petróleo antes da pandemia estava a 64 dólares. E ele ficou no mesmo patamar antes da pandemia até mais ou menos junho de 2021. Então ele estava no mesmo patamar que antes, né? Então essa justificativa que o preço do combustível está subindo porque o petróleo aumentou, até um período é balela. Por quê? Porque ele estava no mesmo preço que antes da pandemia. Então, o que aconteceu ali? O real perdeu o poder de compra. Então esse é um dos fatores que faz com que o combustível esteja chegando mais caro para você. E por que o dólar, Gabriel, ele tá ganhando força frente ao real? Aí o negócio começa a ficar interessante e é aí que a gente vai começar a jogar as merdas no ventilador. Tá bom, seus capitalistas? Então o que aconteceu? Para incentivar a economia, o Banco Central, o governo brasileiro, eles estavam o quê? Utilizando as alavancas keynesianas para forçar aí uma redução dos juros artificialmente, não respeitando o livre mercado. Então é uma redução da Selic, da taxa básica de juros, na canetada, na força, e eles estavam fazendo isso até que a Selic chegou a 2%. Então a Selic aqui no Brasil, ela chegou a 2% ao ano. A Selic, meus amigos. Taxa básica de juros aqui no Brasil a 2%. É taxa de país desenvolvido, né? Então, isso, claro, que fez com que o investidor internacional caísse fora do Brasil. Então, com a redução dos juros aqui no Brasil, o Brasil perdeu a atratividade. E o que aconteceu? O investidor que colocava dólares aqui no Brasil, ele começou a vender os reais e comprar dólar de volta. Com essa pressão de dólar
aumentando, porque o investidor queria sair daqui, porque a taxa de juros não estava mais atrativa para ele ficar aqui investindo, especulando e tudo mais, ele começou a cair fora e foi lá para outros países, voltou para a terra dele, enfim, foi investir em ações, né? Então ele sai da tal, e isso faz com que a nossa moeda se deprecie. Por quê? Porque ocorre então esse movimento onde o investidor sai do Brasil e para isso ele tem que comprar dólar e vender real. Então, claro que a nossa moeda ela acaba perdendo poder de compra por esta questão. Também teve toda aquela questão política, né? Tem toda aquela questão de reformas que não passam, de instabilidade jurídica, aquela coisa toda, né, que faz com que o investidor caia fora. Então, esse gringo caindo fora faz com que a nossa moeda perca aí valor. Então é muito interessante porque agora com a alta da taxa Selic, a moeda que ela tá ganhando força. Ela tá na verdade numa acumulação aqui, né? Só que o Banco Central ele demorou tanto para reagir que agora está difícil de voltar nos patamares anteriores, né? Então, é uma treta aí. Então a gente viu que um dos fatores para essa alta não está ligado apenas ao petróleo, porque você vê que o preço, por muito tempo, ele ficou aqui mais ou menos no mesmo patamar. Ele ficou mais ou menos aqui no mesmo patamar. Então não justifica essa alta toda, né? Mas agora a gente sabe que o dólar interfere aqui. Se nós compararmos, por exemplo, com a alta do petróleo que ocorreu lá em 2008, a gente vai ver que o petróleo já chegou a valer 150 dólares o barril. Só que, é claro, naquela época o real era muito mais barato. Então vamos pegar aqui o dólar. Ó. Então aqui nós temos o petróleo em 2008 a 150 dólares. Só que naquela época, em 2008, o real estava quanto? Ó, tava 2,58. Então o dólar era 2,58 nesse período, tá? Então era 2,58 reais para comprar um dólar e o barril chegou a 150 dólares. Só que hoje nós estamos com uma moeda ainda mais desvalorizada. Então é claro que isso vai fazer o preço aumentar, por quê? Porque a gente já vai ver que o Brasil não é autossuficiente em petróleo. E aí nós tivemos também uma interferência política do governo do PT, onde ele subsidiava combustível e ele fudeu a Petrobras. E a gente já vai chegar nessa questão, tá? Então vamos lá. O petróleo é nosso? Não! Isso é balela de político populista. O petróleo não é nosso, tá? Então, se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que a gente importa combustível? Extrair petróleo é uma coisa. Refinar o petróleo é outra coisa. Então precisa de refinar esse petróleo para que ele vire gasolina, ele vire diesel, enfim. Então o petróleo precisa passar por uma refinaria. E aí começa o problema. Por quê? Porque o Brasil ele não consegue refinar o petróleo que consegue extrair. Então o Brasil muitas vezes ele exporta petróleo e compra, né, importa gasolina. E aí, por isso que tem essa história toda da Petrobras, de dolarizar, preço internacional, bababá. Por quê? Porque nós não somos autossuficiente. O governo não investiu o suficiente na estatal, Petrobras, para que ela fosse autossuficiente. Isso já desde o governo PT. Então, quando o Lula vem falar groselha lá, toma cuidado, porque o Brasil nunca foi autossuficiente aí. Eu não vou falar nunca, mas hoje, né, ele não é autossuficiente, beleza? E aí, Petrobras, política de preços da era Dilma, custou 100 bilhões de reais, mais que a Lava Jato. Então aquela história de interferir lá nos preços para subsidiar combustível no governo do PT gerou um prejuízo para a Petrobras. E hoje eu acho um absurdo a galera tacar o pau no acionista, sendo que é o acionista que estava emprestando dinheiro para a Petrobras para ela se financiar nesses momentos que ela não estava dando lucro. O acionista ficou lá. Vamos aportar, vamos ficar junto. E agora que o cara tá tendo um lucro, meu Deus, ele está tendo lucro, né? É uma putaria. Mas enfim, é o Brasil, por isso que ninguém quer investir nesta bagaça, porque é incerteza jurídica. Agora será que em ano eleitoral, será que o governo vai mexer na política de preços da Petrobras ou não? Fica essa loucura. Ou, beleza, esse governo talvez não mexa, mas e o Lula ganha lá a eleição, aí ele vai mexer. Então, essa incerteza jurídica também impede com que o Brasil ele consiga ter ali um câmbio bacana, ele consiga ter crescimento aí
no investimento para infraestrutura, que é uma loucura, né? Você não tem segurança jurídica nenhuma aqui. Só que essa política de preços, de subsidiar os combustíveis lá na era da Dilma e tal, isso gerava prejuízos na Petrobras, e quem aguentava prejuízo no lombo também era o acionista. Né? As ações da Petrobras estavam derretendo. Né? Muita gente levou prejuízo num tempinho aí. Então a gente tem que ficar de olho nessas questões aí, né? Porque isso também pode respingar em outros setores do mercado. Muito bem, então a gente já entendeu o quê? Que nós temos o fator do dólar, nós temos o fator do petróleo, que ele nem está na máxima histórica ainda, o petróleo não está na máxima histórica ainda, mas, claro, com essa tensão da guerra ele deu uma espetadinha e já vem aí assustando a galera. Mas a gente não está nem perto aqui da máxima histórica, os 150 dólares. A gente está a 110 dólares, tem mais 40 dólares ainda para chegar na máxima, né? Então, o motivo principal da treta aqui é a desvalorização do real e tal que a gente estava comentando, beleza? Muito bem, vamos avançando nessa questão. E aí nós temos a composição do combustível aqui, do preço do combustível, certo? Então aqui nós temos esse gráfico que tem os dados ali do final do ano passado do combustível, certo? E aí, preço da Petrobras, tá? Isso aqui subiu um pouquinho, tá, pessoal? Isso aqui subiu um pouquinho, já tá 3 e alguma coisinha lá, mas é só para você entender aqui, com essa comparação aqui de novembro de 2020, para você entender a composição do combustível, beleza? Então nós temos aqui a maior parte, é claro, é o preço da Petrobras, tá? Então a maior parte aqui, nesse caso aqui, 2,33, é o custo, né, para você comprar o petróleo, refinar, enfim, produzir lá, por exemplo, a gasolina. Depois você tem aqui impostos, CID, PIS, PASEP, COFINS, mais ali 0,69. Isso aqui eu acredito que está até maior hoje porque, enfim, o preço aumentou. Aí você tem o segundo maior custo. Qual que é o segundo maior custo? É o dono do posto, né, Gabriel? Eu tenho certeza que é o dono do posto, aquele capitalista que me explora, esse capitalista que me explora. É o dono do posto, o segundo maior custo, não é possível. O primeiro é a Petrobras, que faz o combustível, o segundo é o dono do posto. Ele me rouba. O dono do posto me rouba, ele é um capitalista malvadão. Não. O segundo maior custo do combustível é o ICMS. É pro Estado. Pro seu Estado, literalmente, pro seu Estado aí. Que varia de alíquota de Estado para Estado, mas que equivale a R$ 1,77. Então é o segundo maior custo do preço que você vai pagar lá na bomba de combustível, e ele não produziu nada. O Estado simplesmente está roubando aqui na CID, no PIS, PASEP e também no ICMS. Depois você tem o quê? Você tem o etanol, né, que aqui no Brasil a gasolina não é pura, ela é batizada com etanol. E depois você tem aqui a distribuição e revenda, que é 0,70 centavos. Então toda a cadeia aqui para vender o combustível é 0,70 centavos. Então é mixaria, nem se compara com o tanto de imposto que foi cobrado. Então quando você culpa um capitalista malvadão, você está sendo um otário burro. Porque o maior custo de tudo isso não é lá a distribuidora, o dono do posto e tal. O maior ladrão aí é o Estado, né? O que mais suga o seu dinheiro é o Estado. E que não produz nada, né? Isso que é mais interessante. Muito bem. Por isso que tem toda essa treta de congelar ICMS, né? Reduzir lá o PIS, PASEP e tal, que agora os caras estão tentando tramitar, porque o imposto, ele pesa muito em cima do combustível. E conforme o preço aqui, base do custo vai aumentando, o imposto vai subindo junto, né? Então essa aqui é a treta. Aí aqui, ó. Governo discute subsídio de 37 bilhões para combustíveis. Será que nós não estamos cometendo lá o mesmo erro lá que o governo anterior, né? Então Guedes é contra subsidiar produtos, mas cresce pressão por alto do valor. Tanto é que estão falando agora de greve dos caminhoneiros, aquela coisa toda. Mas outra coisa, tá? Que tá pesando aqui também na alta do dólar, que eu tava esquecendo já de falar para vocês, é também a questão do fiscal. Então manobra do governo que dribla o teto de gastos e abre espaço de ao menos 83 bilhões no orçamento em 2022. Então lembra da PEC dos precatórios, que é o calote, né? Então o Estado, ele deve para algumas pessoas lá via precatórios, certo? Então o Estado deve para algumas pessoas dinheiro, né? O Estado tem que pagar para essas pessoas. E agora o Estado, ele meio que deu um calote nessas pessoas, ele vai enrolar essas pessoas por um tempão para justamente abrir um espaço no orçamento, porque senão ia estourar o teto.
Então também tem essa questão fiscal que aperta aqui o dólar, porque além, né, do que nós comentamos aí de taxa de juros e tudo mais, que fez o investidor cair fora, nós também temos esse problema orçamentário, né, esse problema fiscal aqui no Brasil, porque o Brasil gasta muito. Tanto é que a gente estava vendo aí político outro dia. Ai meu Deus, deve ter uma canseira. Político aumentando verba para campanha política. Ele vai usar do teu dinheiro para pagar lá o campanha de política agora em 2022, que é o fundão eleitoral. Então, é para isso que o seu dinheiro é usado, né? Parabéns aí. Muito bem. E claro, né, pessoal, como é que você se protege disso? Existem vários vídeos aqui no canal já, por exemplo, já lá em 2019, né, a gente falava dessa crise de 2020, que poderia estourar, bem mandiná mesmo, e a gente falava aqui de comprar ouro. Então tem muito vídeo bacana aqui no canal, onde você consegue, né, ver como que você vai se proteger da inflação. Então, a principal meta do investidor hoje, ela tem que ser aí se proteger da inflação. Nesse momento que a gente está vivendo agora, se você vai começar a investir agora, cara, tá difícil você achar ativos realmente bons, assim, né, para você comprar. Lá quando a gente começou em 2019, realmente nós tínhamos mais oportunidades, porque nós estávamos antecipando os movimentos. Algumas pessoas, elas criticam de quando você antecipa, porque elas não entendem, né? Mas você tem que ter uma visão Thundercats ali além do alcance, para você, claro, ter o conhecimento de manejar o seu dinheiro para você aproveitar esses movimentos. Então o ouro se valorizou, o dólar se valorizou e tal. E agora, né, tá complicado. Nós temos uma Selic boa aí e tal, né? E agora eu acho que é hora de você ficar meio na maciota aí, beleza? Pessoal, esse era o resumão que eu tinha que dar para vocês aqui. Já deu 20 minutos de vídeo, ficou maior do que eu gostaria, né? Sempre os vídeos com grandes, mas eu sempre tento trazer o máximo de detalhes para vocês entenderem que a questão não está ligada apenas com essa guerra aí. Nós temos uma questão de dólar alto ainda, mesmo com a quedinha que teve aí nos últimos dias, comparado com 2018, o dólar está mais de 50% acima do que estava em 2018. Isso é claro que vai pesar num ativo que é dolarizado. Todas as commodities são dolarizadas, então é claro que isso vai respingar, né? Ah, mas o petróleo é nosso. Não, o petróleo não é nosso. Nós compramos combustível, nós compramos petróleo de outros países, que é dolarizado. Então, quando a gente faz essa importação, você está ali dependente do dólar, né? Isso muito poucas pessoas elas conseguem ligar, né? Então é uma treta aí. Mas agora você entendeu um pouco desse panorama e do porquê que o dólar se valorizou frente ao real, porque que o real se desvalorizou, foi aí por conta dessas cagadas que o Banco Central fez, né? Enfim, também que esse problema fiscal, né, do governo. Então, tudo isso fez com que a nossa moeda se desvalorizasse e hoje você vai pagar um combustível maior. E agora que o petróleo está começando a se valorizar pesado, isso vai respingar ainda mais no seu bolso, né? Porque a bomba ali já estava plantada. Aí só jogar a faísca para explodir. Então essa que é a realidade, beleza? Então agora a gente vai ver aí gasolina a 7, 8 reais o litro. Diesel por aí também. Isso vai respingar, é claro, no bolso de todo mundo. Mesmo quem não usa combustível, que não usa carro, porque o cara que vai pegar o ônibus vai se lascar porque a passagem vai aumentar. O cara que come, que é todo mundo, vai aumentar também porque o frete aumenta. É um efeito cascata. Isso é bastante preocupante por questões de inflação. E a gente vai acompanhar essa semana que vai sair também lá o Fed se decidindo sobre os juros. Então tem muita coisa para acontecer aí e você vai acompanhar tudo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever aqui para você não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Tamo juntos, seus capitalistas malvadões. Até a próxima. Tchau, tchau!